não sei se eu posso falar ou se eu estou dando spoiler, mas eu fui convidado pelo Globo para votar numa enquete que compara os dois times do Chelsea. Aquele que perdeu do Corinthians e o que o torcedor do Palmeiras agora espera que perca para o Palmeiras na final, né? E aí a comparação foi entre Ivanovic na lateral direita e Azpilicueta agora, né? Para você não comparar o mesmo. E eu acho que eu fiquei num meio a meio. Meio a meio exato não tem no time de 11, né? Mas acho que ficou bem equilibrado. 6-5 ali? E deve ter ficado por aí. Deixa eu ver se eu tô você botava o comparativo campinho, tem peças que são melhores que as peças passadas e tem outras peças passadas que não tem comparativo com a peça de agora, com as peças de agora. Mas eu acho que no conjunto da obra, a sensação daquele Chelsea, naquele momento, era mais impactante. Eu acho que esse time do Palmeiras, concordo com o Aidano quando fala do Flamengo em relação ao Liverpool, era bem difícil. Eu acho até que era mais difícil do que agora o Palmeiras ganhar do Chelsea. Não pelo Flamengo, mas sim pelo adversário. Eu acho que o Palmeiras tem um time bem bom, bem azeitadinho. Já tirou, como eu falei, essa pressão de chegar ao Mundial, ter que passar daquela fase inicial ali, depois do trauma com o Tigres. E vai enfrentar um time, um Chelsea que eu não... Obviamente, pelo amor de todos os deuses, é um super poderoso. Mas eu acho que o Palmeiras tem chances reais, não é só tem que falar porque é brasileiro, chances reais de fazer um bom jogo, principalmente se abrir o placar. Eu acho que pode trazer esse título para o Brasil. Ô Barreto. Eu vou pedir desculpa aqui para o Bruno, que me convidou para participar da enquete, mas já que eu já estraguei mesmo, falei, não sei se poderia ter falado, já vou logo fazer o serviço completo e dar o meu time, tá? Porque eu ainda tenho ele aqui. No gol eu escolhi o Cech, mas eu acho que o Mendy vai ter uma carreira maior do que a do Cech até. E o Mendy vem de um título um título de Africano de Nações e eleito o melhor goleiro do futebol europeu, né? O duro é você votar em quem já tem o conjunto da obra e quem está construindo a carreira agora, né? E entender a época também, né, Barreto? Você acaba tendendo para... Talvez esse tenha sido o voto mais difícil, tá? Os laterais eu escolhi o Azpilicueta de agora e o Cole daquele time. Os zagueiros eu fiquei com os de hoje, Rüdiger e Thiago Silva. Jorginho ganhou do Ramires. Eu achei uma pena o Jorginho bater com o Ramires. Mas eu respeitei a ordem em que as escalações me foram passadas aqui. Lampard, esse tem que estar, né? Sim. E o Mata, eu não sou um grande fã do Mata, não, mas ele teve bons momentos. E também na comparação, ele bateu aqui com o Kovacic. O Barreto, ele vinha de Euro e Copa do Mundo, né? Com a seleção espanhola. Pois é, talvez desse para botar o Mason Mount aí, mas, de novo, eu respeitei a ordem. Eu não fiz seleção que nem a do Aidano. O Aidano, quando faz seleção de campeonato, ele só bota a camisa 10 e um ou outro centroavante ali para atacar. Ele tira até o goleiro, se precisar. No máximo um goleiro. Não vai entrar em campo. Goleiro e tudo quanto é camisa 10. Isso, bota um monte de camisa 10. Eu não fiz isso. Meu ataque ficou com... De retranca já me bate. De retranca já me bate da vida real, meu querido. A vida é isso. Então é isso aí mesmo. No virtual vamos para cima deles, né? Não tem um Kanté aí, não? Então, o Kanté não está na lista da comparação. Não? Nossa Senhora. Ele não está no... Esse aí é unanimidade. Lista criminosa. Eu até não entendi por que ele não está no time de 2022, o Kanté. O meio-campo está escalado com Jorginho, Mason Mount e Kovacic. Eu respeitei a escalação que me foi passada. Sim. Eu votei nos nomes que estão aqui, posição por posição. E aí o ataque ficou Moses, Hazard e Lukaku. Ô Barreto, só pra gente voltar à época, é meio difícil a gente voltar assim no tempo, mas o Chelsea que o Corinthians enfrentou, ele veio de uma bagunça tão estrondosa, e eu não estou comparando o time, tá? Falar foi mais importante para um ou está sendo mais difícil para o Palmeiras agora. Mas o Chelsea veio de uma troca de técnico, porque o Di Matteo foi campeão da Liga dos Campeões da Europa com um show do Drogba contra o Bayern de Munique, em Munique, uma decisão nos pênaltis. Aí o Di Matteo saiu, o Drogba saiu, tiveram algumas mudanças no time titular, então o Chelsea chegou com o Rafa Benítez num início de trabalho, sem saber muita coisa o que ia fazer, fez uma semifinal espetacular, não teve tanta dificuldade como o Corinthians teve contra o próprio Al-Ahly, que o Palmeiras passou agora, vencendo só por 1-0 com o gol do Guerreiro. Hoje o Chelsea chega mais organizado, porque tem Kanté entre os melhores do mundo, Jorginho entre os melhores do mundo, Mendy entre os melhores do mundo e o centroavante é o Lukaku.
Então, acho que no papel, é porque a gente vê o Hazard hoje na escalação, ele estava mais no início de carreira, ele não era ainda tão consolidado aquele Hazard. E outras peças já em fim de carreira, como o Fernando Torres, como o Peter Cech, o Davi Luiz também já estava em declínio técnico para o futebol europeu. Então, eu acho que o Chelsea de hoje é uma casca mais dura para o Palmeiras, que chega também bem organizado se a gente comparar com o ano passado. Aí sempre tem também aquela questão de como o time europeu chega para disputar o Mundial, né? Especialmente os ingleses, né? Eles realmente... a minha experiência com esse Chelsea, eu morava lá na Inglaterra, né? Quando esse Chelsea de 2012 enfrentou o Corinthians. 11-12. E o episódio que eu sempre cito aqui é o do dia em que eu fui para a porta do Chelsea, para a porta do estádio do Chelsea, perguntar às pessoas que passavam por ali sobre o Mundial. Evidentemente, ali tem pessoas passando que não são torcedores do Chelsea, mas é fácil você ver um com camisa. E ninguém sabia que o Chelsea estava disputando aquela partida no Japão. Não sabiam que o Chelsea tinha viajado para o Japão, as pessoas que eu entrevistei ali, numa amostragem pequena. Sim. Eu não fiquei ali entrevistando 100, 200 pessoas, eram as pessoas que passaram ali naquele horário. Uma hora eu fiquei desesperado, falei, preciso ouvir alguém falar sobre isso, né? Fui consultar um funcionário, fui entrevistar um funcionário do Chelsea, e ele também não sabia que o time para o qual ele trabalha tinha viajado para o Japão. Então, assim, falei, realmente Mas, ô Barreto, a desconsideração levada ao extremo, Aidano. Eu acho que essa desconsideração, todo ano a gente fala nisso, né? Todo Mundial a gente fala. Sim, é aquele tema recorrente, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com a permanente oposição dos grandes clubes europeus contra a FIFA. Os zilionários clubes europeus, eles têm uma oposição contra a FIFA por causa do calendário das seleções, por causa de tudo, né? Assim, é o conjunto da obra. Então, assim, também por isso, eu acho que não tem uma valorização do Campeonato Mundial. Mas eu entendo que o futebol é muito mais globalizado do que, por exemplo, o basquete. Quando o campeão da NBA se diz lá campeão do mundo, ou quando o campeão da World Series, né, da final do beisebol, se diz campeão do mundo, beleza, assim, não tem conversa, né, da NBA com qualquer outra liga de basquete do mundo. É um abismo de diferença, não tem essa coisa de que agora vai, se tiver um jogo, né? Não, agora dá e tal. Não tem, não vai acontecer. No futebol não é assim, né? O futebol é globalizado. Então, é claro que o Chelsea sabe, é claro que os times que estão disputando a Champions League com chance de ganhar sabem que no fim do ano de 2022 vai ter lá o Mundial de Clubes da FIFA e que eles vão lá jogar. Então, assim, eu acho que nesse desprezo do clube pelo Mundial tem muito dessa briga política da elite do futebol europeu com a FIFA. Muito mais do que um desprezo conceitual. Esse torneio não me interessa. Eu, sinceramente, não acredito nisso, porque eu acho que o Lukaku vai entrar em campo, se passar, né, do jogo de hoje, para enfrentar o Palmeiras, e vai querer ganhar. Claro que vai querer ganhar. Não, vai querer perder, vai deixar o Palmeiras fazer gol. Perdi, tá, tudo certo, vamos embora para casa. Quero voltar para Londres logo. Não, duvido, não acredito nisso. Acho que tem uma questão política que pauta esse suposto esvaziamento do Mundial de Clubes. Muito mais do que a questão esportiva. A ideia da criação da Superliga, né, com os principais times do futebol europeu, também é uma amostra dessa elitização. O Brexit do futebol que eles queriam criar e acabou sendo vetado. Acho que faz um pouco parte desse plano de quem tem muito dinheiro e quer centralizar como uma espécie de NBA, só que no futebol europeu. Bom, já tem uma explicação aqui. O Kanté tem jogado pouco nessa temporada, então o Globo está usando o que seria hoje o time titular do Chelsea. É uma surpresa o Kanté não estar jogando, né? Mas, enfim, as comparações... A comparação foi feita entre os times considerados os times base.
E antes de a gente ouvir o Azpilicueta, aquele velho disclaimer, né? Estamos falando aqui antes de saber se o Chelsea vai passar pelo Al Hilal e enfrentar o Palmeiras na final do Mundial. A gente está vendo o Chelsea como o campeão europeu, que sempre chega como o favorito para ganhar o Mundial, o que tem acontecido desde... Nunca perderam nesse modelo, né? Esse modelo novo da FIFA, o europeu sempre esteve na final. Isso. E o último a perder uma final foi o Chelsea para aquele Corinthians, né? Esse aqui que a gente está falando da comparação. De lá para cá, só os europeus foram campeões mundiais. Então vamos ouvir o Azpilicueta. I think after 10 years, you realize how difficult it is. We lost the final at that time against Corinthians, and maybe, I don't know, I had a different feeling. It was my first season. We were in every competition. Maybe it looks like it's easier than it does, and then with the time you realize how difficult it is, first of all, to qualify in the Premier League for a Champions League, and then go all the way and win it, and then be here. And hopefully that bad experience will help towards the start of this tournament. Muito bem, tá aí